eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português. Hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT e queria aqui deixar o meu agradecimento, o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Fui aluna dele, preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. O professor Marcelo Rosenthal, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia. Depois que eu estudei com ele, efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, que eu sou apaixonado. O Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido. Um grande abraço para ele. Meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA. Eu me dei muito mal no início, eu reprovei em todos os concursos que eu tentei e eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. E eu me dediquei muito à disciplina de português, eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. Dediquem-se ao português, escolha um professor bom como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Salve, salve galera, tudo legal, tudo beleza? Maravilha, começando mais uma live e hoje, vou ser muito sincero, essa live não é tão live assim. Gente, essa aula hoje é uma aula gravada. Meu maior defeito é minha maior qualidade. Tá? Pra falar a verdade, eu não tô nem hoje no Brasil. Tá? Mas eu não podia deixar vocês sem essa live, né? Nossa tradicionalíssima live. Então eu deixei gravadinha aí pra vocês. Tá? É uma viagem rápida, curta, uma necessidade que eu tive que resolver. Mas, tá, logo estaremos aí. Inclusive, pessoal, os meus alunos, na segunda-feira, na próxima segunda-feira que nós temos a correção do simulado, vai passar para outra segunda-feira. Estou até avisando com uma certa antecedência. Tá? É uma live específica só para quem está matriculado no PPC, Português para Concursos. Beleza, pessoal? Então, eu não quis deixar vocês sem essa aula, né? Eu repito, hein? Só a questão do simulado passou para outra segunda-feira. A viagem é rápida, de 5 dias. Um problema que eu tive que resolver. E eu não quis deixar vocês sem a nossa aula. E, enfim, encontrei uma prova que eu achei muito legal para a gente trabalhar a parte de interpretação de textos. Tá legal? E o que eu vou fazer? Tá? Até porque depois essa prova aqui ela vai entrar no portfólio das provas comentadas da Banca Cisgan Rio. Então ela vai ser mais uma prova da Banca Cisgan Rio no nosso curso. Nós temos um bônus de provas comentadas. Então, para facilitar a edição, tá? Eu vou dar um tempinho de uns 6 segundos, 7 segundos para começarmos a corrigir a prova. Só que dessa vez, em vez de a gente interromper no meio, eu vou direto, né? Tá? E quando acabar, dou novamente uns 5 segundinhos para os alunos. Tá legal? E aí faço minha despedida. Essa prova é muito legal de trabalhar, muito legal mesmo. Então vocês deram sorte porque vocês estão tendo uma live aí com uma correção de uma prova bonita, bem legal, pessoal. Muita questão de interpretação de textos e as questões muito bem feitas, muito bem feitas. Uma das melhores provas que eu já vi em termos de interpretação. Bom, vamos lá.
vamos então começar a corrigir. Eu vou dar aqueles 5 ou 6 segundos. Tá legal? Ah, pessoal, Rosenthal, você vai interromper as questões do WhatsApp no grupo? Não. Só os horários é que vão ficar meio malucos. Mas eu não vou interromper nada não. Tá bom? Então vou dar aqueles 5, 6 segundinhos para nós iniciarmos aí a correção dessa prova. Vamos lá, pessoal, vamos fazer então a correção da prova para técnico universitário da Unemate. Mais uma prova feita pela Banca Cisne Rio. Um texto muito bonito, eu vou ler com vocês esse texto. Sombra e água. Vamos lá. Finalmente, a jabuticabeira começa um estirão, deixa aquele estágio arbustivo, fica maior do que a dona da casa. Passa do 1,70 m uns galhos centrais mais eretos e dirigidos ao céu, enquanto outros mais periféricos pendem um pouco para todos os lados, formando uma possível copa, embora ainda baixe demais para caber uma pessoa adulta sob sua folhagem verde escura. A muda da jabuticabeira não foi adquirida por conta de sua fruta. Olha lá. Então vamos já começar a anotar alguns elementos importantes. Tá? Quer dizer, a jabuticabeira não foi comprada por conta. Essa preposição por estabelece a ideia de causa. Ou seja, a causa não foi a fruta. E um detalhe interessante, todos ao redor advertiam sobre a demora da florada e das jabuticabas, que precisam de água abundante. E aqui, neste terreno seco, pobre, nada haveria de frutificar. Ou seja, provavelmente alguma região assim, Agreste, Cerrado e tal, né? Alguma região lá no interior do Nordeste, que é a região bastante seca. A muda foi comprada primeiro porque a dona da casa queria, no futuro, uma sombra. Então, o grande motivo, na realidade, não era a jabuticaba. Então, olha lá, ela plantou a jabuticabeira, ela comprou a jabuticabeira e plantou, não por conta da sua fruta. Não está nem aí para a jabuticaba. O que ela queria era a sombra. A sombra na varanda era uma espécie de sonho inalcançável. E disseram que, como a jabuticabeira neste solo infértil, seria como esperar pela aposentadoria. Ou seja, né, ele tá com, olha a ideia, cara. É como se ele está comparando a espera pela sombra feita pela jabuticabeira com a aposentadoria. Demoraria a vida inteira e talvez nem chegasse a tempo de existirem. Olha só a estrutura sintática dessa construção aqui. De existirem o quê? Uma casa e uma rede. Por isso que esse verbo está no plural. Poderia estar no singular? Existir? Poderia estar concordando com o elemento mais próximo, que é uma mulher. Mas está no plural porque justamente é uma casa, uma mulher e uma rede existirem nesta casa. Tá? Então, rede na qual ela se sentaria ou se deitaria para ler um livro, uma revista, ou com um gato cego para carinhar. Que descrição assim, triste, né? Aí vem a contraposição. Né? Todo mundo dizia, olha, o jabuticabeira precisa de muita água, não adianta, não tem aqui, isso aí não vai dar certo. Né? Todo mundo falava isso. Né? Todo mundo advertia, né? Que sendo um terreno seco, pobre e tal, você não conseguiria nunca. É mais difícil a jabuticabeira dar o resultado que ela queria do que até a própria aposentadoria. Só que aí vem o terceiro parágrafo e fala o seguinte, olha, mas não parece que é o que vai acontecer. Pelo visto, a sombra chegará bem antes da aposentadoria dessa mulher que trabalha diariamente por 3 turnos. Então, olha só a vida que ela tem. Ó. Ela trabalha diariamente por 3 turnos, interrompidos apenas por um pedaço da novela das 6 e um café para acordar. Ou seja, ela acorda, toma café, trabalha feito uma desesperada. E isso tudo, esse trabalho só é interrompido por um momentozinho lá, um fragmento. Ela não assiste a novela das 6 por inteiro. Não. Um pedaço apenas da novela das 6. A jabuticabeira cresceu mais depois das chuvas abundantes.
o que ajudou a confirmar as ambiguidades e os contrassensos do mundo. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né, dos extremos climáticos, acontecendo fatos inesperados nas diversas regiões, né, chovendo mais do que se imagina. Por outro lado, né, outro dia choveu em Dubai. Bom, lá na região dela foi legal, foi bom. Enquanto aqui a água alimentou a terra e as raízes de uma sombra frutífera futura, nos bairros ao redor, ela levou encostas, fez transbordar o rio, afogou casas e animais de estimação e pessoas. A enchente, né? Ali, para ela deu sorte. Mas ao redor foi uma tragédia. Afogou casas, animais, pessoas, velhos, crianças em pleno sono. Olha a tragédia. No quintal em que está a jabuticabeira deu resposta positiva à água que caiu do céu, crescendo mais do que o esperado pela vizinhança inteira, enchendo de alegria a dona da casa, essa mulher que cuida sozinha do filho. Olha só, olha essa frase. E que pretende um dia habitar mais a própria casa. Gente, que texto bonito. Eu estou até arrepiado. Que texto bonito. Então ela pretende um dia habitar a própria casa. Quer dizer, ela tem tanta coisa para fazer. Ela, pelo visto, a sombra chegará bem antes. Tal. Como está aqui. Dessa mulher que trabalha diariamente por 3 turnos interrompidos. Apenas por um pedaço de novela e um café para acordar. Então ela não consegue nem habitar, porque ela tem que trabalhar tanto que ela não consegue habitar a própria casa. Bom, também para desafiar os palpites da vizinhança dos familiares de pouca fé, ninguém acreditava na árvore, né? A jabuticabeira, ainda bem pequena, começou a dar jabuticabas. Mesmo antes de ter 1,5 metro. E eram frutas que amadureciam, cresciam, ficavam suculentas e podiam ser consumidas, se alguém a escolhesse daquele caule, onde nascem grudadas como insetos depois da floração branca. Bom, contra todos os palpites da vizinhança e dos poucos familiares com quem ainda conversa pelas redes sociais, a mulher cultiva a jabuticabeira com forte esperança de que seja possível cochilar sob sua sombra um dia. Então, olha só, tudo que ela fez foi pensando no futuro. E o que ela mais guardou na vida dela foi essa esperança de que um dia aquela jabuticabeira poderia oferecer para ela a sombra, que era o sonho dela. Então, não raro, enquanto faz o almoço, a dona da casa olha delas carinhosas para a árvore. Então, ela está fazendo o almoço, está olhando a árvore lá, crescendo, né? Que é em busca do sonho dela. Já com mais de 1,70 m e galhos para todos os lados, além do tronco que a eleva e sustenta e vê florezinhas, o plural de flor é flores. Quando você passa para o plural, você joga o S para o fim e inserezinha, florezinhas, é isso mesmo. O português desse texto é lindo. E vê florezinhas depois de jabuticabas que, como ninguém colhe, são comidas pelos passarinhos, até por insetos. Você vê que realmente a preocupação dela, né, dessa senhora, não é a jabuticaba. Tanto é, ela deixa a jabuticaba para lá, aí passarinhos comem, insetos comem, que o sonho dela é a sombra. Que descobriram este quintal, esta casa, esta mulher que espera pela jabuticabeira com muito mais esperança e animação do que pela aposentadoria. Ou seja, o sonho dela nem é mais a aposentadoria. Ela não quer, embora ela trabalhe loucamente, né, como fala aqui, né, em três turnos. Então ela só tem um tempinho para tomar um café, fazer uma comidinha, ver um pedaço da novela das 6. Enfim, a mulher não pode criar seu filho com a dedicação que gostaria, lógico, trabalhando igual uma doida, não pode alimentar o gato 2 vezes por dia, não consegue regar as mudas com frequência, não está em casa quando o carteiro toca a campanha para entregar correspondências que exigem sua assinatura. Cara, olha que vida que ela tem. Ela acorda muito cedo, faz as entregas do filho, das senhas, das chaves, o acordo com as outras vizinhas e sai a trabalhar descontente
como provavelmente todas as pessoas do mundo, em especial as que não trabalham para si e para os seus. Ou seja, o que o autor também ele tem uma visão meio trágica do mundo, né? Quer dizer, as pessoas que não trabalham para si próprias, né, ou para os seus, para os seus familiares ou para os seus próximos, são pessoas infelizes. Ela retorna para o almoço à tarde, muda de endereço profissional. Quer dizer, ela chega, almoça e já sai correndo para outro lugar para trabalhar. Retorna para o café e muda novamente de direção. Quer dizer, são 3 lugares. Ela sai de manhã para trabalhar, vem para o almoço correndo. Quando vai para o almoço, já vai para outro endereço. E por fim, ela toma um café rápido e já vai para uma terceira direção. São os 3 turnos. Nesse exercício aí vem quase como uma engrenagem, ela consegue dar olhadelas. Então, nesse vai e vem, no momento que ela fica lá uns poucos minutos em casa, ela dá uma olhadinha na árvore, que é o sonho dela, né? Então ela consegue dar olhadelas furtivas. Pô, que coisa bonita, olhadelas furtivas para a árvore que se forma no quintal, prometendo algo difícil de comprar, ser o maior investimento. Então, olha lá, o investimento que ela fez nessa árvore era o sonho dela. Né? Engraçado que algumas pessoas sonham tão pouco, né? Sombra e descanso. O sonho dela é só esse. Ter uma sombra e um espaço, um lugar para descansar. Bom, e o último parágrafo. Fruem a presença do jabuticabeira, borboletas, formigas, passarinhos e mesmo o gato que cabe embaixo dela e não se importa com a terra molhada ou as folhas em decomposição. Observam a árvore algumas pessoas da vizinhança numa espécie de aposta controversa, né? Em alguns casos desejando que os galhos sequem. O ser humano mal, né? Os invejosos. Então, olha lá, observa. Então existem 2 tipos de ser humano aqui. Há aqueles, né, que ficam observando as árvores e tal, algumas pessoas da vizinhança numa espécie de aposta controversas. Em alguns casos, desejando que os galhos sequem, a planta morra, a confirmar as previsões de tão inteligentes pessoas. São as invejosas e que é pior. Aqui acho que a característica nem é tão o fato de elas serem invejosas porque ela tem a jabuticabeira, mas pelo fato de aquelas pessoas quererem confirmar as previsões que elas fizeram. Né? Tem gente que gosta de ter razão em tudo. Não, eu previ que a jabuticabeira não vai crescer. Então, se a jabuticabeira crescer, vai me contradizer. Se isso me contradizer, vai ficar feio para mim, porque eu sou intelectual, que sou inteligente. Então, são aquelas pessoas que sentem necessidade de terem razão. Então, elas ficam torcendo para que a jabuticabeira morra, para confirmar a inteligência de suas previsões. Outras, no entanto, conseguem ter bons sentimentos em pensamento, ficar felizes porque a dona da casa, em alguns tantos anos, haverá de conseguir sua sombra. Então já há outras pessoas que têm um coração melhor. E aí ficam torcendo para que essa senhora tenha sua sombra, um lugar onde ela possa deitar, possa ler seus livros, tal, e né, deitar com o gato já velhinho, cego e tal, e morrer em paz. Cara, eu tô arrepiado. O texto é fantástico. E as questões são muito boas mesmo. A dona da casa plantou a jabuticabeira por quê? Tá? Então, olha só. A muda foi comprada primeiro porque a dona da casa queria no futuro. Então, olha lá. Ela está pensando em algo no futuro. Certo? Olha, quando eu pego um dinheiro e coloco na poupança, eu vou usufruir desse dinheiro agora? Não. Certo? Eu vou usufruir desse dinheiro daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um investimento. Certo? Eu estou investindo. Para quê? Para que daqui a alguns anos eu possa usufruir desse dinheiro, inclusive com juros, com correção monetária, enfim. Então foi o que aconteceu. Quando ela comprou a jabuticabeira, quando ela comprou e plantou, ela não ia ficar logo naquela hora, naquele primeiro momento, ela já não iria conseguir ficar embaixo da jabuticabeira, porque a planta teria que crescer. Até ela crescer
e chegar ao ponto de oferecer a sombra, isso iria demorar algum tempo. Então ela estava pensando no futuro. Se ela comprou jabuticabeira pensando no futuro, ela plantou com que, né, como um tipo de quê? Não é? De investimento. E o que é confirmado quando coloca aqui. Nesse exercício vai e vem, quase como uma engrenagem, ela consegue dar olhadelas furtivas para a árvore que se forma no quintal, prometendo algo difícil de comprar. Seu maior investimento, olha a palavra-chave aqui. Seu maior investimento, ou seja, ela investiu numa jabuticabeira para quê? Para que no futuro ela tivesse aquilo que ela sonha. Sombra e descanso. Então, quando ela comprou a jabuticabeira, foi uma forma de investimento. Não um investimento urbano, como nós fazemos, em poupança, em renda fixa, em isso e aquilo. Não. O investimento, o sonho dela era apenas duas coisas: sombra e descanso. Então, ela plantou hoje para colher anos depois. Então, ela plantou a jabuticabeira, pois o solo era bom para o cultivo? Não, a gente viu que o solo não era bom para o cultivo, era uma terra seca. É que aconteceu uma coisa totalmente fora do esperado. Então eu consigo contestar. Choveu mais do que se imaginava nesses tempos malucos que nós estamos vivendo. Ela plantou jabuticabeira porque gostava da folha verde escura? Não faz o menor sentido. A fim de consumir, ela não estava nem aí para os frutos. Tanto é que ela deixava os passarinhos comerem, ela nem colhia lá, nem pegava lá a jabuticaba. Para desafiar a opinião dos vizinhos, não, ela só queria uma coisa: sombra e descanso. Então ela investiu numa jabuticabeira para poder ter no futuro sombra e descanso. Então foi uma forma de investimento. Um investimento diferente daquele que nós, urbanos, fazemos. Urbanos ou urbanoides, sei lá. Por isso que a resposta da questão número 1 foi letra A. Foi uma forma de investimento. E o próprio texto confirma isso, né? Então, quando ela comprou, tá, prometendo algo difícil de comprar, maior investimento. Ela investiu para ter sombra e descanso. Questão número 2. O fragmento que pretende um dia habitar mais a própria casa está relacionado ao fato de... Pessoal, esse fragmento eu acho belíssimo. Eu separei esse fragmento, mas tem um outro também que eu gostaria de mencionar. Eu falei para ele. Então, quando ela fala em habitar a própria casa, o autor começa o terceiro parágrafo falando, olha, mas não parece que é o que vai acontecer. Pelo visto, a sombra chegará bem antes da aposentadoria dessa mulher que trabalha por 3 turnos. Essa parte eu nem colei lá. Tá? Trabalha por 3 turnos. Esses 3 turnos são interrompidos apenas por um pedaço de novela e um café para acordar. Então, cara, ela não consegue ficar dentro de casa. Tanto é que o tempo que ela tem, né? Ela tem um tempinho para tomar o café quando ela acorda e depois não consegue nem ver a novela completa. Certo? Depois, um outro fragmento do texto confirma isso. A mulher não pode criar seu filho com a dedicação que gostaria. Não pode, porque ela está trabalhando o tempo inteiro. Não pode alimentar o gato 2 vezes. Né? Não consegue regar as mudas com frequência. Não está em casa quando o carteiro toca. Não está em casa, porque ela está trabalhando. Né? Ela acorda muito cedo, faz as entregas do filho. Vai entregar o filho para algum vizinho para tomar conta das senhas, das chaves, de tudo. Então deixa a chave da casa com outra pessoa, o filho com uma pessoa, enfim, e vai sair para trabalhar. Tá? Ela retorna para o almoço, à tarde muda de endereço profissional, retorna para o café e muda de novo de direção. São os 3 turnos. Então ela praticamente não fica em casa, ela vem rápido, então ela retorna para o almoço, já corre direto para o trabalho, depois volta do trabalho da tarde, toma um café e muda de novo de direção. Então por que ela não consegue habitar a própria casa? Porque ela trabalha o dia inteiro, ela só praticamente dorme em casa.
Então a casa seria inabitável? Não, a casa é habitável, ela só não consegue habitar porque ela mora lá. Ela só não consegue ficar o tempo que ela queria ficar dentro de casa. A mulher ser muito atarefada, sim, ela trabalha em 3 turnos. Porque a letra C, porque a jabuticabeira está bem pequena, é por isso. Não, lógico que não. O filho requer ainda muitos cuidados. Sim, provavelmente o filho é um filho pequeno, porque requer muitos cuidados, que ela deixa com o vizinho, mas não, por que ela não consegue habitar a própria casa? Porque o filho requer cuidados? Se o filho requer cuidados, ela poderia cuidar do filho dentro de casa, se ela pudesse. O problema é que ela não pode. Os vizinhos serem extremamente desagradáveis? Não, a questão não é nem essa. Tá? Ela deixa, inclusive, aqui, ó, olha lá, ela acorda muito cedo, faz as entregas do filho, das senhas, das chaves, acordos com as outras vizinhas. Então ela deixa filho, chave, ela deixa a vida dela com os vizinhos. Então, os vizinhos até, embora alguns possam até ter aquela inveja, ficarem torcendo para o jabuticabeira não crescer, mas no frigir dos ovos, esses vizinhos são os que quebram o galho dela, lá, com as coisas que ela não pode resolver, porque ela tem que estar trabalhando em tantos lugares diferentes. Beleza. Questão número 3. No 4º parágrafo, o fragmento dos familiares de pouca fé faz referência ao fato de esses familiares, cara, não só os familiares, mas também os vizinhos, né? Gente, todos ao redor advertiam sobre a demora da florada e das jabuticabas, que precisam de água abundante. E aqui neste terreno seco, pobre, nada haveria de frutificar. Então, todos, aí seriam todos, os vizinhos, familiares e tal, que avisavam, ó, advertiam, vai ser difícil, alertavam. Vai ser difícil as árvores crescerem aqui. Então, eles tinham pouca fé em relação ao fato de a jabuticabeira dar certo, né? Vingar. A realidade é essa. Eles achavam que a jabuticabeira iria morrer, não iria vingar. Bom, também para desafiar os palpites da vizinhança e dos familiares de pouca fé, a jabuticabeira, então olha lá, desafiando, detalhe curioso, hein? Não é a vizinha que desafia, tá? Não é a vizinha que está desafiando os vizinhos e os familiares. Quem desafia os vizinhos e os familiares é a jabuticabeira. Também para desafiar os palpites da vizinhança e das familiares, a jabuticabeira, ainda bem pequena, começou das jabuticabas. Então, o que o autor está escrevendo é que a jabuticaba é que está desafiando. Ah, vocês acharam que eu não ia crescer, estou crescendo. E pequenininha já estou dando jabuticaba, hein? Então é a jabuticabeira que desafiou os vizinhos e os familiares. Certo? Então, veja bem, eles tinham pouca fé em relação a quê? Tanto os vizinhos quanto os familiares. Quanto ao fato de que essa senhora que fez esse investimento, que para ela seria tão importante de ter essa sombra, esse descanso oferecidos pelo jabuticabeira, fosse dar certo. Só que deu. Então, a pouca fé de todos, tanto dos vizinhos quanto dos familiares, está relacionada justamente a esse fato. Então, o fato de temerem as chuvas abundantes. Olha, primeiro que não se fala em momento algum em relação a isso. Quer dizer, fala-se sim que era uma terra seca, que não chovia muito pouco. De repente aconteceu uma chuva violenta, em que para essa senhora foi legal, e que para os vizinhos, para muitas pessoas que estavam próximas, foi muito ruim. Matou gente, matou animal, enfim, né, as enchentes destruíram muita coisa. Mas o texto não diz que eles temem. E esses familiares de pouca fé não são em relação à chuva, são em relação à jabuticaba. Menosprezaram a devoção cristã. Isso não fala nada sobre a parte religiosa. Por estarem afastados de qualquer religião, mesma coisa. Por desacreditarem do crescimento da árvore. Sim, eles não achavam que a árvore fosse dar certo, não é uma árvore adequada, apropriada para aquela região seca.
Então a pouca fé estava exatamente relacionada a essa incredulidade quanto ao fato de a jabuticabeira crescer, dar certo, né? Então, inclusive, eles advertiam que essa água, que a jabuticabeira precisa de muita água e que lá no terreno seco nada haveria de frutificar. E depois eles falam, olha, porra, só que aí o que aconteceu foi exatamente o oposto do que eles previam. Questão número 4. Para a mulher, a jabuticabeira sobreviver e crescer frondosa em seu quintal representa o quê? Vem cá, o que ela estava buscando? Vamos pensar. O que essa senhora estava buscando? Ela estava buscando sombra. O que ela queria para quê? Para ficar embaixo dessa sombra. Para o dia em que ela pudesse parar de trabalhar. Aquele dia em que ela não tivesse que trabalhar em 3 turnos, sair de um lugar correndo para o outro. Que ela pudesse ficar dentro de casa. Ela pudesse usufruir dessa sombra. Certo? Então, o que representaria a sombra? É o local onde ela poderia ler um livro, que ela poderia cuidar do gato, enfim. E o texto, ele é firme em relação a isso aqui. Nesse exercício vai e vem, quase como uma engrenagem, ela consegue dar olhadelas furtivas para a árvore, que se forma no quintal, prometendo algo difícil de comprar. Aquele que seria o seu maior investimento. Qual que é o maior investimento? A sombra e o descanso. Então, a jabuticabeira crescer ofereceria para ela aquilo que ela mais sonha. Um lugar que ela poderia gozar, poderia desfrutar de uma sombra, que ela poderia descansar depois de uma vida de tanto trabalho, né? De tanto sacrifício. Então, é o descanso. Essa árvore poderia representar o descanso num ambiente confortável, com sombra. Questão número 5. No trecho, pelo visto, a sombra chegará bem antes da aposentadoria dessa mulher. Bom, vamos lá. Então ele está falando sobre a jabuticabeira, né? Então a jabuticabeira demoraria a vida inteira e talvez nem chegasse a tempo de existirem uma mulher e uma rede. Os vizinhos, os familiares achavam que até a jabuticabeira chegar ao ponto que essa senhora queria, tá? Talvez a casa e a mulher já nem existissem mais. Tá? A casa na qual ela se sentaria, olha a questão anterior, ou se deitaria para ler um livro ou uma revista com um gato cego para carinhar. Era o sonho só dela, um livro, poder ler um livro, uma revista embaixo da sombra oferecida pela jabuticabeira. Então, a visão deles é que iria demorar tanto, ou se essa jabuticabeira conseguisse vingar, que isso iria demorar tanto, que talvez nem a mulher mais existisse. Isso se vingasse. Mas não é o que aconteceu. Olha só a conjunção mais estabelecendo ideia de oposição, de contraposição, de contraste. Mas não parece que é o que vai acontecer. Pelo visto, a sombra chegará bem antes da aposentadoria. Ou seja, então ele fala que havia uma previsão dos vizinhos, dos familiares, de que aquela jabuticabeira não traria aquilo que a senhora procurava. E aí ele fala, mas olha, aquilo que eles falaram estava errado, mas não é o que vai acontecer. Olha a oposição, o contraste. Não é o que vai acontecer. Pelo visto, pelo que a gente está vendo, em função daquilo que nós estamos observando, tá? Por conta dessas chuvas, uma chuva que é totalmente atípica, por conta disso, pelo visto, o que eu prevejo é que essa sombra chegará muito antes da aposentadoria dessa mulher. Ou seja, aquilo que ela imaginou, o resultado virá muito antes. Aquele investimento que ela fez, o resultado vem muito antes. Então, o que significa pelo visto nesse contexto? É pelo que se vê, pelo que se prevê, pelo que se imagina, pelo que se presume do que eu estou vendo agora, que contradiz todas aquelas previsões anteriores,
pelo que nós estamos vendo, pelo que nós estamos presumindo do que ocorreu com essas chuvas, com essa água que chegou inesperada, que foi bom para ela, mas foi péssima para as pessoas que estavam ao redor, tá? Então, pelo visto, pelo que se prevê, a sombra chegará bem antes. O que ele está fazendo é uma previsão. É uma previsão. Tanto é que ele está usando o verbo seguinte no futuro. Eu chegarei, tu chegarás, ele chegará. Esse verbo está no futuro. Então, pelo que ele está vendo, pelo que ele está presumindo dessa água toda que chegou, essa sombra vai acabar chegando bem antes. Então, o que ele está fazendo aqui é uma previsão de algo que ainda vai ocorrer. Se é uma previsão, a palavra que melhor se encaixa aí é presumivelmente. Porque é uma coisa que ele está presumindo. Pré significa antes. Prever significa antes. Então ele está presumindo que algo vai acontecer, que é o fato de que essa sombra chegará bem antes da aposentadoria. A resposta é a letra D. As outras não fazem nem sentido. Sim, olha só, felizmente, realmente felizmente, a sombra chegará bem antes da aposentadoria, sim, mas é o que significa pelo visto? O que ele está fazendo aí, pela expressão pelo visto, pelo que eu estou vendo, o que vai acontecer é isso. Ele está dando uma ideia de que ele está feliz porque isso vai acontecer por essa frase, por essa expressão? Não. Indubitavelmente não. Ele não tem certeza absoluta. Ele fala, pelo visto, é o que vai acontecer. Pelo visto, significa que é o que ele acha que vai acontecer. Mesma coisa, certamente, ele indica uma ideia de certeza. Também não é, não. Ele não tem essa certeza. Indubitavelmente, in significa não. Dubitavelmente vem de dúvida. Quer dizer, sem dúvida é o que vai acontecer. Não, não é. Certamente, indubitavelmente, isso não significa a mesma coisa. Também não é uma consequência certa. É uma coisa que eles estão presumindo, que eles estão prevendo que vai acontecer. Por isso que a resposta é a letra D. Questão 6, questão de conjunções, né? Não podia faltar, né? Considere o emprego em destaque no período abaixo. Bom, vamos lá. Como ninguém colhe as jabuticabas, elas são comidas pelos passarinhos e até por insetos. Como aqui é sinônimo de porque, de já que, de visto que, de dado que, de uma vez que, de porquanto. Aliás, esse conector você tem que, né, guardar na sua cabeça, hein? Porquanto, gente. Porquanto é sinônimo de porquê, de já que, visto que, dado que. Tá? Na medida em que, por favor, não confundir na medida em que com a medida que. A medida aqui é da ideia de proporção. Na medida em que é sinônimo de daqui, de dado que, de porquanto. Então. Gente, então por que ninguém colhe as jabuticabas? A consequência é que elas são comidas pelos insetos. Então a consequência é isso aqui. Certo? Elas são comidas pelos passarinhos e até pelos insetos. Isso aqui é a consequência, é o efeito. Gente, onde existe consequência tem que haver o quê? Causa. Então, esta primeira oração, como ninguém colhe, por causa disso, por causa desse fato, o fato de ninguém colher jabuticabas, por causa disso, o efeito, a consequência, é que elas são comidas pelos passarinhos. Então, essa primeira oração, que é introduzida pela conjunção como, que é nesse contexto, é sinônimo de porque, já que, visto que, dado que, estabelece uma relação de causa. Questão número 7. A ambiguidade é considerada um problema grave na redação oficial, que tem como traço necessário a clareza. A frase que suscita duas leituras possíveis é... Bom, vamos lá. Letra A. Os palpites dos familiares jamais a desanimaram. Cara, eu não vejo dupla interpretação aqui, não. Eu só vejo uma interpretação. É que as opiniões, os palpites que os familiares deram, não desanimaram a senhora que comprou a jabuticabeira. Um sonho que ela acalentava era uma sombra
na varanda. Também não vejo dupla interpretação. Ela acalentava esse sonho, que era a sombra presente na varanda. Esse era o sonho dela. A jabuticabeira é uma árvore frutífera nativa que é natural da Mata Atlântica. Qual outra interpretação cabível a essa frase? Não vejo nenhuma. Poucas pessoas conseguem ficar contentes com a vitória do outro. Isso é um fato, né? Né? As pessoas se satisfazem com as próprias vitórias. Com a vitória do outro, são poucas as pessoas que têm esse espírito. Mas não há dupla interpretação. A letra E. O vizinho falou com a mulher que acorda muito cedo todos os dias. Vem cá. Essa frase não permite dupla leitura? O vizinho falou com a mulher que ele acorda muito cedo todos os dias. Então, eu posso interpretar que ele, vizinho, acorda todos os dias cedo. Mas também não caberia a interpretação de que o vizinho falou com a mulher a qual acorda cedo todos os dias? Aliás, essa frase aqui, ela permite inclusive duas interpretações, né? Gramaticais, não só semânticas. Ou seja, a qual feminino o que teria como antecedente a mulher. Então seria a mulher que acordaria cedo todos os dias. Mas o que é curioso aqui é que eu poderia interpretar essa frase de duas formas diferentes. O vizinho falou com a mulher isso. Então ele falou isso, que acorda todos os dias muito cedo, com a mulher. Aí eu teria uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e esse que aqui é uma conjunção integrante. Mas quando eu faço a outra interpretação, o vizinho falou com a mulher que acorda muito cedo todos os dias, a qual acorda, esse que passa a ser um pronome relativo. Introduz uma oração subordinada adjetiva. E passa a ser ela quem acorda cedo todos os dias. Olha que situação interessante, galera. Então, não só semanticamente há uma dupla leitura, como também pode, dependendo do contexto, essa oração aqui pode ser subordinada à substantiva, como pode ser subordinada à adjetiva. E esse que, dependendo da leitura, pode ser pronome relativo ou conjunção integrante. Gente, é uma situação completamente diferente, completamente atípica. Mas é muito interessante, né? Então, muito, muito interessante. E a ambiguidade ocorre justamente aqui. Questão número 8. Vamos lá. No fragmento, a dona da casa, em alguns tantos anos, haverá de conseguir sua sombra. Então, olha o que o autor do texto está fazendo. Ele está torcendo por essa mulher. Então, quando ele fala haverá de conseguir, se ele falar simplesmente que a dona da casa conseguirá, seria uma afirmação. Mas quando ele fala ela haverá de conseguir, ele está torcendo por ela. Observem, algumas pessoas, uma espécie de aposta controversa, desejando que os galhos sequem e tal. Agora, outras, no entanto, conseguem ter bons sentimentos. Então, ficar felizes com a dona da casa em alguns anos. Então, essas pessoas que têm bons sentimentos, elas estão torcendo por essa senhora. Se elas estão torcendo pela dona da casa, tá? E mais, lá no texto, você tem algumas palavrinhas também que são interessantes, olha lá. Que ela espera pela jabuticabeira com muito mais esperança e animação. Então, ela tinha essa esperança. Se eu não me engano, a palavra esperança também aparece em outro momento do texto. Tá? Aquilo que seria um sonho inalcançável e tal. Então, mas aqui ela fala, né? Então aqui, ó, com forte esperança de que seja possível cochilar sob sua sombra um dia. Então, o que os vizinhos, aqueles vizinhos de bom coração estão fazendo
é estarem na torcida, estarem desejando que aquilo que aquela senhora tanto quer se concretize, se confirme. Então, na realidade, o haverá de... Aliás, quando eu tenho esse verbo haver com a preposição de na sequência, tá? Ela trabalha já exatamente esse campo semântico, que é da esperança mesmo. Né? Havia um plástico que colocavam no carro, né? Que dizia assim: hei de vencer mesmo sendo professor. Esse hei de vencer é assim, cara, eu tenho esperança de vencer mesmo sendo professor. Por incrível que pareça, havia esse plástico, e muitas pessoas colocavam esse plástico no carro, né, nos vidros dos seus carros. Então, eu tenho a esperança de que eu vou vencer, de que eu vou ser bem sucedido, mesmo sendo professor. Né? Como ser professor seria um fato impeditivo de a pessoa ter sucesso na vida. Né? Esse mesmo estabelece essa ideia de concessão. Então, essa estrutura em que você tem hei de, é o verbo haver, com preposição de. E aqui também, da ideia de que, olha, nós estamos nessa luta aí, nós estamos juntos. Nós estamos com essa esperança de que essa coisa se confirme. Vamos lá, questão número 9. Além do tronco que a eleva e sustenta, o pronome oblíquo em destaque é esse pronome oblíquo aqui. É o pronome oblíquo a. Retoma no texto do 5º parágrafo o referente a... Bom, vamos lá ler o texto. Então, não raro, enquanto faz o almoço, a dona da casa dá olhadelas para a árvore. Então, ela fica olhando aquela árvore, sonhando um dia que aquela árvore crescesse e tal. Já com mais de 1,70 m de altura e galhos para todos os lados, além do tronco que a eleva. Então, o tronco dessa árvore já está elevando a árvore, já está fazendo com que a árvore cresça, suba. Então, é esse tronco que eleva a própria árvore. O tronco da árvore está elevando quem? A própria árvore. Por isso que é essa a resposta. E para nós fecharmos, tá? Qual palavra, qual expressão que apresenta algum elemento no sentido conotativo, no sentido figurado? Para caber uma pessoa adulta sob... Gente, caber está usado no sentido denotativo, oficial. Uma pessoa adulta, uma pessoa já com um tamanho maior. Sob significa embaixo de sua folhagem. Não vejo nenhum termo que esteja sendo utilizado no sentido figurado. Todos ao redor advertiam, alertavam. Advertido no sentido que a demora, o fato de demorar mesmo, da florada e das jabuticabas, nenhum termo. Afogou casas. Aí que nós temos. Afogar, gente, é relacionado a animal, a bicho. É quando ou um animal ou uma pessoa morre por asfixia. Tá? Não é o caso. Afogar aí está sendo empregado no sentido figurado, no sentido de alagar. De alagar casas. Então, alagou casas. Então, essa palavra aqui está sendo empregada no sentido figurado. A jabuticabeira cresceu mais depois das chuvas abundantes. Sim, jabuticabeira é árvore, crescer mesmo. Ela cresceu realmente, não está no sentido figurado. Depois de chuvas que foram em grande quantidade, abundantes. Ela, a senhora, acorda muito cedo. Também todas as palavras estão sendo utilizadas no sentido denotativo oficial. Não há nenhum elemento sendo utilizado aqui no sentido figurado. Então, nós confirmamos a resposta à letra C, em que justamente o emprego desse vocábulo afogou está no sentido figurado. Não tá? Que é quando você afoga um animal, você afoga uma pessoa, se asfixia por água essa pessoa. Não é o que acontece aqui. Tá? Está alagando uma casa. Beleza? Com essa questãozinha aqui, nós encerramos a correção dessa prova. Aliás, é uma prova muito bonita, muito bem feita, com muitas questões de interpretação. Basicamente foi interpretação de textos. Tem uma questão de conjunções.
Até fugindo um pouco do padrão da Cisne Rio, né? Porque Cisne Rio trabalha muito com questões de gramática, mas aqui foi basicamente interpretação de textos. Beleza? Bom, então nós encerramos aqui a correção dessa prova. Valeu, pessoal! É isso aí, galera. Então agora nós encerramos. Espero que vocês tenham gostado da correção dessa prova. Que prova bonita, que prova bem feita. Um texto lindíssimo. Um texto literário, inclusive. Tá legal? Quinta-feira que vem nós já estamos de volta. Aí a aula vai ser ao vivo. Mas foi ótimo estar aqui com vocês, ainda que de forma não ao vivo. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Um grande abraço para todos. E até a próxima, pessoal. Olá, pessoal. Aqui é o William Douglas, juiz federal, professor, escritor, também conhecido por muita gente aí carinhosamente como guru dos concursos. E eu estou aqui para falar sobre concurso. Eu tenho o privilégio de conhecer vários dos melhores professores de língua portuguesa desse país. Tá? Essa convivência de concurso, de editora ímpetos, de convívio com associações de concurseiros, de viagem, eu realmente sou um privilegiado. E dentre os melhores professores do país, nós temos um cara chamado Rosenthal. Olha, Marcelo Rosenthal é o cara, tá? Vocês realmente vão estar nas mãos dele com um dos melhores professores do país, alguém que eu confio, alguém que você pode ter certeza que vai fazer você chegar muito longe. Meu nome é Rodrigo Nunes, comecei a estudar para concurso público em 2008. Eu era analista de sistema, trabalhava com desenvolvimento de software e em determinado momento eu cansei da atividade privada e tentei buscar o sonho aí de ser policial, né? Escolhi essa carreira, que é uma carreira que eu sempre fui apaixonado, e decidi estudar para os concursos da área policial, aí, especificamente para a Polícia Rodoviária Federal. E quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia, e eu acredito que essa seja a dificuldade da maioria dos candidatos aí, uma das principais dificuldades que o candidato tem quando começa a estudar. Desde então eu busquei vários e vários professores para tentar aprender essa disciplina, até que eu encontrei um professor chamado Marcelo Rosenthal, que finalmente conseguiu me fazer entender o português, me ensinou efetivamente como é que eu começo a fazer uma questão, como eu começo qual é o ponto de partida para você resolver uma questão de português, e me ajudou bastante. Depois que eu fiz o curso com ele, que eu estudei com ele efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, eu sou apaixonado. E é isso, Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido, um grande abraço para ele. Oi, pessoal, meu nome é Ana, eu sou servidora aqui do TRT do Rio. Eu queria falar para vocês como eu sou agradecida ao professor Marcelo Rosenthal, de português. Em 2004, foi a primeira vez que eu fui aluna dele, e preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. Eu recomendo muito o curso do professor Marcelo, principalmente da forma como ele dá as suas aulas. Os exemplos que ele usa, a forma da didática dele, a gente não esquece. Já são 14 anos que desde a primeira vez que eu fui aluna dele, e eu consigo me lembrar ainda dos exemplos em sala de aula que ele dava. Então, eu digo para vocês que é um professor de qualidade, é um professor que, de uma maneira muito tranquila, às vezes engraçada, nos passa todo o conteúdo que a gente precisa para tirarmos uma boa nota na prova de português nos concursos. Então, eu recomendo. Já fui aluna dele depois em alguns cursos online e são tão bons quanto o curso presencial. Então, eu digo a vocês, boa sorte. Estudem português, sim, dá para aprender. Eu aprendi. Então, todo mundo pode aprender. E o professor Marcelo Rosenthal está aqui para isso, para ajudar a gente a fixar o português. Como ele mesmo diz, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Estou vindo aqui para deixar o meu relato com relação à experiência que eu tive com o curso de língua portuguesa do professor Marcelo Rosenthal. Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato, assim como eu acho que é a pedra no sapato de muitos alunos concurseiros aí que estão nessa vida de concurso público. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português, continuo estudando, não parei, ainda sou aluno do professor Marcelo, só que hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT,
E queria aqui deixar o meu agradecimento e o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA e eu vou contar um pouco sobre a minha história no mundo dos concursos. Eu iniciei minha preparação de forma mais séria no ano de 2011 e, como a maioria dos concurseiros, eu me dei muito mal no início. Eu reprovei em todos os concursos que eu tentei, até que no final do ano de 2012 eu conheci os professores Marcelo Marcos e Rodrigo Menezes, e com eles uma série de ótimos professores, entre eles o professor Marcelo Rosenthal, de português. O professor Marcelo tem uma forma que eu considero muito correta de trabalhar a matéria. Ele trabalha tanto a questão da gramática quanto a questão de interpretação e leva as duas lado a lado. E eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. Naquele ano em especial, final de 2012 para 2013, houve uma série de concursos e foi o ano em que eu mais fui aprovado em concurso e eu me dediquei muito à disciplina de português. Eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. E tinha um concurso em especial que eu queria muito ser aprovado aquele ano, que era o concurso do MPU, e o professor Marcelo, nas vésperas do concurso, em uma revisão, ele conseguiu acertar diversas questões que vieram a cair, e eu fui muito bem naquela prova, eu fui aprovado, eu tomei posse no MPU, cheguei a ser servidor, e com grande contribuição do professor Marcelo Rosenthal, eu sou muito grato a ele. Eu recomendo a todo mundo que está para fazer concurso que não deixe o português de lado, estudem, porque português é uma das bases mais importantes para o concurso, ela embasa a interpretação de textos para as demais disciplinas. Então, quem vai fazer concurso, dediquem-se ao português, escolha um professor bom, como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Boa sorte a todos.